E quando a gente fala de inflação, né, ela tem tudo a ver com os combustíveis. A gente abriu falando sobre preço dos combustíveis, o novo desafio do novo ministro de Minas e Energia, que ontem defendeu, como a gente mostrou aqui, os estudos para a privatização da Petrobras. Agora vamos lembrar, né, esse é um processo longuíssimo, que não se discute em pouco tempo, que depende de aval do Congresso Nacional, de diversos estudos. Haverá apoio no Congresso Nacional para uma ideia como essa? Quanto tempo ela leva para privatizar uma Petrobras, uma gigante desse porte? O quanto isso de fato impactaria no preço? Quanto tempo leva para isso impactar o preço? Muda ou não a política de preços? Enfim, o ministro de Minas e Energia, quando fala sobre isso, fala olhando lá na frente, num próximo governo, inclusive, porque não dá tempo de... Aliás, a Eletrobras é para mostrar isso aí, a gente... Talvez tenha mudança na Eletrobras em junho, em julho, né? Se é que vai dar tempo antes do período eleitoral. Então imagine um processo desse na Petrobras, quando a gente está falando de algo urgente, né? Alta nos preços agora. O que é possível fazer de urgente? O ministro não falou de privatização, um discurso que pega muito bem, um discurso liberal, que pega muito bem com muita gente, não sei o quê, não com todo mundo, né? Tem uma reação de políticos, de empresários, do próprio mercado. Mas, de todo modo, para o consumidor, na ponta, o que muda? Nada. Nada. Porque, efetivamente, você discutir, e não estou falando que a discussão não é possível, ela pode ser legítima, ela leva muito tempo, Megali. Ela é nada hoje quando a gente está falando de preço nos combustíveis agora, né? É um pastel de vento a gente falar hoje de privatização da Petrobras. Esse plano do Saxida vai adiante? Eu duvido. Duvido. Nesse ano eu posso garantir que não. É muito complicado você privatizar uma empresa como a Petrobras. Aliás, não tem nada de liberal em você tratar uma empresa que acabou de dar 44 bilhões de reais, de dólares, né? De lucro, inclusive lucro para o Estado, para a União, que é o maior acionista, como se fosse algo de que a gente tem que se livrar. Como se fosse um ratão que a gente tem que tocar para fora de casa. Não é assim. Se a gente privatizar desse jeito, o que vai mudar para o consumidor? Uma empresa privada não praticaria preços de mercado? É possível que a gasolina estivesse mais cara, fosse a Petrobras uma empresa privada hoje, já que os preços praticados neste instante, por mais alto que estejam, seguem defasados em relação ao mercado internacional. Então não é assim. Para hoje não tem nada. Para hoje o ministro não ofereceu absolutamente nada. Então para quê que a gente trocou mais um ministro? Já trocou 2 vezes de presidente da Petrobras. Esse é o terceiro, desde o início do governo Bolsonaro. Agora a gente tem a troca do ministro de Minas e Energia, aliás, mais um general, né? No caso um almirante, mais um oficial das Forças Armadas sendo tratado como lixo, sem nenhum agradecimento público pelos bons serviços prestados, não, chutado ali como se fosse nada. Então para que aconteceu essa troca? No plano imediato? Eu respondo, para que na eleição Bolsonaro possa dizer ao seu eleitor que fez todo o possível para que os preços fossem reduzidos, mas o establishment, esse establishment malvado não permitiu que o mito trabalhasse, o sistema bibibi, bobobó, papá, boi dormir. Tem muita coisa que um presidente pode fazer, ele não faz, ele só fica apontando o dedo para governadores, para a própria Petrobras e não toma uma única atitude que não seja ficar vociferando nas lives de quinta. O ministro de Energia ontem sugeriu que ele pouco pode fazer, também não é verdade, ele pode fazer. Então tá todo mundo tirando o problema da frente para lá em setembro dizer ao eleitor, nós tentamos, mas não nos deixaram trabalhar e é por isso que você está pagando 9, 10 reais no litro de gasolina. Tem muito ouvinte falando, Megali, só rapidinho aqui, dizendo que o argumento do governo é que a privatização vai baixar o combustível. Bom, primeiro, privatização quando houver, se houver, porque é um processo longuíssimo, como a gente está falando aqui. Quando você fala de privatização, o argumento do governo seria criar concorrência. E a concorrência, em tese, faria com que os preços ficassem mais baixos. Essa não é uma relação tão direta assim, não. Não é tão Não simples. é uma relação tão direta, não. Aliás, quem vai concorrer com uma gigante do porte da Petrobras? Exato. Temos essa empresa aqui? A ExxonMobil vai vir ao Brasil? Exato. O tio Rei lembrava agora há pouco a produção privada de diesel Isso. no Brasil. Tem ouvinte lembrando isso aqui também. E o diesel viu? é mais caro que o da Petrobras. Então essa concorrência não barateou o preço. Não é tão simples. A gente vai baratear por meio da concorrência. Pode até ser. Mas isso é para 2024, para 2025. Você não privatiza uma empresa do tamanho da Petrobras da noite para o dia. Vai ter protesto, vai ter judicialização. Não é uma coisa tão fácil de ser feita como sugeriu
o Saxida ontem. E o lucro que fica para a União, hein? Da Petrobras? Pois é. Deixaria de existir Não vai mais também, ter? né? Não vai mais ter? São muitos bilhões de reais. Bom, mas enfim, daqui a pouquinho a gente vai voltar a esse Isso. assunto com o Chile, com a Dora, com os nossos colunistas.